Pai poderoso, te agradeço agora, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigada, Senhor, pelas tuas revelações e pelo cumprimento das tuas promessas. Nós sabemos que tu és fiel, Pai. Primeiramente, gostaria de te pedir pelos nossos pastores que estão em viagem, que vêm em segurança, Senhor, em nome de Jesus. Gostaria de colocar a Suzana agora na tua presença, Pai, agradecer pela vida dela, louvo ao Senhor pela vida dela. Agradeço por toda a revelação, por todo o conhecimento, por toda a sabedoria que nós sabemos que vem de Ti, derramado sobre a vida dela, Pai. Obrigada. E obrigada por ela estar impartindo isso conosco, Pai. Obrigada por todos os desejos em crescimento que ela tem tido no coração, que sabemos também que vem de Ti. E já te aproveito para lhe pedir, Senhor, que tudo que for da Tua vontade, o Senhor faça na vida dela, Pai. Provenha e multiplique na vida dela a 100 por 1. Abençoe as pessoas que estão vendo essa reunião agora ao vivo, que verão mais tarde, a todas as pessoas que entrarão nesse estudo, que serão edificadas, Pai. Abra os corações, abra as mentes, para que nós possamos conhecer mais de Ti, conhecer mais do teu desejo, do Teu propósito e da história do cristianismo, porque, afinal de contas, é em cima disso que nós estamos conhecendo, Pai, é sobre isso que nós estamos conhecendo, e isso está edificando a nossa fé. Saber de tudo que a sua igreja já passou, e de tudo que isso também mostra que ainda vamos passar, Pai. E nós sabemos que é tudo para a tua honra e para a tua glória. Sabemos que o Senhor não perde o controle de nada, e te agradecemos por isso, Pai. Glórias ao teu nome te damos, aleluia. Amém, amém. Amém. Glória a Deus. Então, vamos lá. Esse é o nosso 7º encontro já, né? Sobre a trajetória da Igreja de Cristo. A gente está vendo, mas antes da gente começar, a gente sempre começa com um resuminho, né? Do que a gente viu. Eu quero antes falar sobre uma dúvida que surgiu, que me perguntaram, né? Sobre, quando a gente viu sobre os anabatistas, que eles reagiram contra o batismo infantil, isso ali pelo século XVI, né? Depois do ano 1500. Depois da reforma, né? Depois da reforma de Lutero, ali de 1517, surgiu a dúvida de quando que passou a surgir na história o batismo infantil. A gente não vai falar o que é certo e o que não é, ok? A gente sabe que tem denominações que batizam crianças, tem outras que não batizam, e não é esse o caso. A gente está falando aqui sobre o resumo da trajetória da igreja, né? Então, nós vamos falar sobre informações acerca do batismo. Aquilo que consta em alguns documentos que foi pesquisado, aquilo que chegou às nossas mãos aqui, tá? Então, o que se percebe pelos documentos é que o batismo infantil não era uma prática comum na igreja primitiva. A igreja primitiva, até o século III, não tinha por prática comum o batismo infantil. Não há evidência clara do batismo infantil, pelo menos não documentado anterior ao III século, né? Pelo menos não nos livros e onde eu pesquisei, tá? O que eu percebi, assim, o que eu encontrei eram muitas discussões, né, teológicas entre, não, mas a gente, né, acha que tem que batizar por isso e isso, não, mas não pode por isso e isso. Então, o que acontecia muito era isso, alguns lugares batizavam ou queria batizar, outros lugares não, mas não havia, não se percebe que isso era uma prática comum já antes do III século. Outra coisa também, no início do século II, do segundo século, a igreja ela já tinha estabelecido um sistema preparatório para o batismo. Nesse sistema, as pessoas elas tinham que se submeter a um período de instrução, e não era curto, era longo, né? Desde o período da conversão e até ali antes do batismo mesmo, as pessoas tinham que se preparar. Então, muitos dos conhecidos homens da igreja se submeteram a essa preparação. E eles não receberam batismo de criança, eles receberam depois da maioridade, mesmo sendo filhos de pais cristãos. A gente percebe ali também. Isso inclui homens como Gregório de Nissa, João Crisóstomo, Agostinho de Hipona, são exemplos de homens que, apesar de terem pais cristãos, foram batizados adultos, se batizaram já eles adultos, depois de passar por essa preparação que era instituído pela igreja. O documento mais antigo que se tem
a fonte mais antiga que se tem sobre batismo é o Didaquê. Ele é o ensino, é chamado de o ensino dos 12 apóstolos. Ele é um escrito lá do século I. E nesse documento ele consta assim, ó. Quanto ao batismo, batizai assim. Depois de terdes ensinado o que precede, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo em água corrente. Se não tem água corrente, batize em outra água. Se não puder ser água fria, faça em água quente. Se não tem água bastante, de uma ou de outra, derrama água sobre a cabeça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes do batismo, jejuem. O que batiza e o que é batizado, e também outras pessoas. E tu ordenarás ao que é batizado que jejue 1 ou 2 dias antes. Então, aqui a gente percebe que a pessoa que ia se batizar, ela tinha que fazer jejum, inclusive dias antes, né? Então, aqui percebe-se também que são adultos que vão se batizar. E por que também a instrução de não somente água corrente? Por causa do período da perseguição da igreja, né? Então, eles tinham que fazer dentro de catacumbas, em lugares escondidos. Então, eles tinham que usar todo tipo de recurso que tinha disponível ali. Num dos livros aqui que eu li, o autor Gonçalves consta que, ainda no início do século III, os que estavam prontos para serem batizados jejuavam durante a sexta e o sábado e se batizavam no domingo de madrugada. O batismo ele era por imersão e desnudados, ou seja, nus. O batismo acontecia com as pessoas nuas, né? Os homens separados das mulheres. Ainda que, em geral, o batismo fosse por imersão, nos lugares que faltava água, era permitido praticá-lo jogando água sobre a cabeça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A partir do III século, as pessoas começaram a crer na doutrina da condenação dos infantes e na regeneração batismal. O que é isso? É a crença de que o batismo é necessário para a salvação, né? O que logo se tornou comum isso nas igrejas. Então, por isso a decisão de batizar as crianças. Então, algumas igrejas batizavam, outras não batizavam. A partir desse período é que começou uma discussão muito forte, a partir do III século, é que se tem muito documento falando sobre isso. E aí foi discutido isso em concílios e passou a ser como uma lei da igreja mesmo, decreto, sei lá como é que eles chamam isso, né? Esse concílio que oficializa o batismo de crianças foi lá pelo ano 418. Isso até se você entrar no site do Vaticano, está lá o documento, inclusive. Fala detalhes sobre esse documento. E sobre o batistério, a igreja mais antiga que foi descoberta é de aproximadamente 270 depois de Cristo, que a gente já falou sobre ela aqui, né, em Dura Europos, que é lá onde hoje é a Síria, né? Ela é a mais antiga e nela tem o batistério mais antigo que se tem notícia também, ou tanque batismal, né? No período ali de Constantino, que ele assumiu em 313, né? Então, lá por 318, 322 mais ou menos, eles começam aquela obra da Basílica de São Pedro, que a gente também já falou. Então, ao redor da Basílica de São Pedro, começa várias construções ali, várias edificações para determinadas funções, né? Uma delas era o batistério, né? Então, assim como nessa basílica tem em todas as outras que são construídas como tirada como modelo a de São Pedro, ali, né? As outras também têm essa mesma construção. Ela é uma construção à parte da igreja, normalmente fora, assim, circular ou octogonal, a obra. Elas são enormes, cabem pessoas, tipo essa de São Pedro mesmo, ela cabia várias, dezenas de pessoas lá dentro. E no centro ficava um tanque, né? Era um tanque batismal mesmo, assim, eles chamavam de pia, mas era um tanque batismal com escadas para as pessoas entrarem. Tinha essa forma octogonal, assim, e era do tamanho de uma piscina, assim. As pessoas desciam por degraus até ela. Nesse tipo de tanque batismal, o batismo era por imersão, e, na verdade, os documentos mostram, né, batismo por imersão como um meio habitual. Isso até mais ou menos o século IX, quando nas regiões mais frias da Europa o batismo começou a ser por aspersão. O batismo por aspersão sempre foi usado em casos excepcionais, né, como saúde deficiente, falta de água ou coisa assim. Mas na Itália, por exemplo, o batismo por imersão ele foi praticado até o século XIII. Então ficou bastante tempo ali. Tanto que existem muitos lugares históricos ainda lá na Itália com batistérios octogonais.
Tem, por exemplo, lá em Pisa, um famoso com data de 1246. Tem alguns baptistérios, assim, de lugares históricos na Itália ainda. E as igrejas orientais, as católicas ortodoxas, né, que são nas igrejas russas, as igrejas gregas, elas ainda praticam batismo por imersão até os dias de hoje, ok? Então, no último encontro, nós vimos sobre alguns reformadores, né, ou protestantes, e como aconteceu a reforma em alguns países. Depois de Martinho Lutero, que foi na Alemanha em 1517, a gente viu o reformador, o Zwinglio, que foi também em 1517, só que na Suíça, né, e ele aconteceu ali em paralelo a Lutero sem se conhecerem. E também a gente viu Calvino, João Calvino, que se tornou, né, ele é considerado um dos principais pensadores protestantes, ele é um dos maiores teólogos da igreja, né? E através dele nasce aquela visão teológica calvinista. E aí isso vai ser falado durante muito tempo na trajetória da igreja. E aí, com algumas diferenças teológicas entre Calvino e Lutero, os seguidores de Lutero se tornam conhecidos como luteranos, e os de Calvino se tornam conhecidos como calvinistas ou reformados. A gente viu sobre os anabatistas, que eram grupos de protestantes mais fervorosos, né, dizendo assim, que eram pacifistas, não pegavam em armas, eles não queriam papo com a liderança de governo, né, eles queriam uma sociedade mais reservada, e começaram a ter problema ali com todo mundo, a igreja, eles não queriam se envolver com a autoridade governamental, eles também defendiam que o batismo de criança não era válido, né, porque isso oculta a verdadeira natureza da fé cristã, que precisa ter a decisão própria. Então, eles começaram a ter alguns problemas, tanto com católico quanto com protestante, e eles começaram a perseguir eles, eram taxados de hereges, né? E aí o governo de Zurique decretou pena de morte para todos os anabatistas, que eram chamados assim, que significa rebatizadores, né, que é o significado dessa palavra, porque o crime deles, na verdade, era ou repetir o batismo, que na verdade para eles não era repetir, mas eles achavam que eles estavam repetindo o batismo, e isso era considerado uma heresia, um crime, era considerado um crime, e ou negar a apresentar seus próprios filhos para batizar. Então, eles eram condenados à pena de morte, e foi um massacre total, né? A gente viu a reforma na Inglaterra, que aconteceu com o rei Henrique VIII, né, que ele rompeu com a Igreja Católica, porque ele queria se separar, aquela história toda, então ele rompeu com a igreja, ele criou a própria igreja, que foi a Igreja Anglicana, e aí ele se torna o chefe da igreja dele mesmo ali. E a Igreja Católica também passou por uma reforma nesse mesmo tempo, conhecida como Contra-Reforma. Ela criou o Concílio de Trento, né, para tomar algumas decisões e se organizar ali. Então, a Igreja Católica, ela cria novas ordens monásticas, como a Ordem dos Jesuítas, né, que foi Inácio de Loyola, o espanhol que começa ali essa ordem monástica ali, com o propósito de combater, né, ou de dar uma segurada nesse movimento protestante ali e de arrebanhar novos fiéis para a igreja, né? E quando a Europa começa a explorar novas terras, né, cada vez que saía uma expedição, a igreja enviava junto, a Igreja Católica enviava junto um grupo de evangelistas jesuítas para a obra. Então, o propósito deles era agora arrebanhar fora também, né? Em 1549, Manuel da Nóbrega, que era um sacerdote jesuíta, ele veio para o Brasil com mais uma turma dessa, e eles começaram esse trabalho missionário aqui no Brasil, nos índios, né? E aí aqui a gente vê o início daquele sincretismo religioso, né? Nós vimos também a história do primeiro bispo do Brasil, com a sua rápida passagem aqui, a sua trágica morte, né? A gente viu sobre isso, que ele foi morto pelos índios canibais. Nós vimos também que na Holanda surgiu, através de Jacó Armínio, uma nova visão teológica, que é conhecida lá, ele chega com uma nova visão teológica, vamos dizer assim, que é conhecida depois como visão arminiana. E aí, por conta das diferenças com os calvinistas se reúnem em uma assembleia, né, em 1618, que ficou conhecido como Sínodo de Dort, e onde eles fazem também uma confissão de fé calvinista. Então, eles apontam as diferenças entre os arminianos e os calvinistas. Então, eles têm ali 5 pontos de diferença entre eles. Sobre
livre-arbítrio, que o arminiano acredita, né? Sobre a predestinação, que o calvinista acredita, cada um acredita que o arminiano acredita que perde a salvação, o calvinista acredita que não perde, enfim, eles apresentam seus pontos ali. E tanto os luteranos como os calvinistas, como os arminianos, como os anabatistas, que depois são encontrados com outros nomes, todos eles existem até os dias de hoje, né? Então, depois desse levante de reformas protestantes ali, houveram muitos e muitos conflitos políticos e religiosos nessa época. Os países, eles foram se organizando em torno dessas novas confissões religiosas, eles começaram a se organizar, se adaptar, a observar o protestantismo, né? Trazer o protestantismo. Eu não sei se vocês lembram, mas no último encontro a gente viu que na Inglaterra, ali depois de altos e baixos, quando assume o reinado a rainha Elizabeth I, ela estabelece essa teologia protestante com a influência calvinista, que acaba sendo a base da reforma da igreja anglicana, né? A Inglaterra, então, ela passa a ser um lugar de grandes revoluções, de grandes mudanças, porque antes era Alemanha, era Suíça, agora a Inglaterra passa a ser um ponto de revoluções, de mudanças, de referências, né, que seriam para o mundo inteiro, né? Para o mundo que era lá, né? Quando a rainha morre em 1603, já estava tudo em conflito ali, né? Estava tendo perseguição. Na verdade, o conflito nunca para, né? Nunca parou, o conflito nunca parou. E quem assume no lugar dessa rainha Elizabeth I é o rei Jaime I. Aliás, esse rei Jaime é aquele que autoriza a tradução inglesa da Bíblia, conhecida como King James, em 1611. A Bíblia que a gente tem, né, Bíblia Bíblia King James, é desse rei James ali, que assume ali em 1603, por ali ele assume o reinado da Inglaterra. Em 1611, essa Bíblia fica pronta, ela fica impressa ali. E leva o nome dele em homenagem, né, que ele acaba autorizando traduzir para o inglês. Inclusive, essa Bíblia, eu li em algum lugar ali que ela ficava cadeada, ficava acorrentada, porque ela era grande, pesada e muito cara, então ela ficava cadeada para ninguém, as primeiras unidades, né. Nessa época ali, havia iniciado um grupo de protestantes mais radicais, mais conservadores. Eles diziam que a reforma na igreja anglicana não tinha acontecido realmente. Porque, na verdade, a igreja anglicana, lá na Inglaterra, ela era uma mistura de católica com protestante. Então, eles diziam que a igreja ela precisava ser mais profunda na essência, que os cristãos eles deveriam voltar à pureza, a se separar do mundo, a viver uma vida diferente do que o pessoal do mundo vivia. Então, eles eram contra alguns elementos que a igreja conservava, entre eles a cruz no culto, as vestimentas sacerdotais, eles eram contra essas coisas, né? Eles pregavam contra o uso do álcool, né, da bebida alcoólica, eles eram contra teatro, porque o teatro tinha mensagens ali que, né, que tinha duplo sentido, então eles eram contra isso. Eles não apoiavam que praticasse esporte no dia do Senhor. Então, eles estavam indo contra muitas coisas que acontecia ali. E eles pregavam uma vida completamente separada e pura. E esse grupo passou a ser conhecido como os puritanos. Eles não aceitavam a anglicana como ela era, eles queriam que fosse diferente, né? Que fosse realmente mais separada, mais pura. Então, agora, tem 3 grupos diferentes dentro da Inglaterra, né? Na igreja inglesa, tem 3 grupos diferentes. Tem os romanistas, que procuravam fazer amizade e uma nova união com Roma, tem o anglicanismo, que estava satisfeito com as reformas moderadas ali estabelecidas nos reinados, né? E tinha agora também os puritanos, que se opunham ao modo firme, né? De modo firme ao sistema anglicano. Então, eles começam a ter conflitos com a coroa. E por causa dessas diferenças, aconteceram muitos conflitos ali, e tudo isso acabou gerando, inclusive, uma guerra civil na Inglaterra. Então, os puritanos, eles também estavam divididos entre si. Os puritanos, eles tinham uma parte que era favorável aos presbitérios, que é o grupo que acredita né, que defende os anciãos como liderança de igreja, uma hierarquia, né, uma assembleia, segue uma rede de igrejas, enfim, e outra parte que era mais a favor de uma igreja mais independente, que eles chamam de congregacionalistas também.
E também surgiu um grupo aqui de sabatistas, que eles chamavam de sabatistas, ficaram chamados depois de batistas, por crerem no batismo reservado aos adultos. Os batistas, eles são uma raiz que vem dos puritanos. Eles aparecem nesse período em um movimento iniciado pelos ingleses, né? E eles foram para a Holanda. Eles vão embora, muitos protestantes vão embora para a Holanda, eles fogem, né? Se exilam na Holanda, por causa da perseguição que está acontecendo ali nessas guerras ali na Inglaterra. Então, lá eles se juntam com outros crentes, como, por exemplo, os menonitas, e lá eles fundaram a primeira igreja batista, na Holanda. Depois, quando as coisas começam a se acalmar, eles voltam para a Inglaterra e lá eles estabelecem a primeira igreja batista, né? Em 1612, mais ou menos. Então, a gente está falando aí do século XVII. Enquanto isso, no Brasil, a Igreja Católica vinha ganhando fiéis, realizando missões de conversão, né, daquele jeito, pregando o evangelho aos índios, de forma, né, católica ali, em latim, batizando na praia, e aí eles, sem saber do que estava acontecendo, né, porque os índios não entendiam nada, as missas eram em latim, tinham escravos já, né, africanos aqui, então os escravos e os índios não entendiam nada, mas eles faziam mesmo assim, batizavam mesmo assim, e as cartas chegavam em Roma dando boas notícias, números de convertidos que só aumentavam. Só que eram novos convertidos que não sabiam o que estava acontecendo, eles não sabiam o que era isso, né, que eles estavam fazendo. Até porque eles eram obrigados a fazer, porque eles acabavam sendo forçados a fazer isso, né? E aí começa a surgir muito forte esse sincretismo religioso, porque começa a inserção de figuras religiosas dos escravos trazidos da África, com as figuras das religiões dos índios ali, das crenças dos índios, aquilo tudo vai se misturando com práticas católicas, com os santos católicos, e vai criando essa nova roupagem, vamos dizer assim, né, da Igreja Católica mais abrasileirada. Então, cheia de misturas, de elementos, cheia de costumes, de práticas, né, toda a mística que é a Igreja Católica jamais aqui no Brasil, né? Então, estima-se que os jesuítas, até 1584, eles já tinham batizados mais ou menos uns 100 mil índios pelo Brasil todo. E ali por 1555, os protestantes, eles iniciam a primeira tentativa de se estabelecer aqui no Brasil, de vir com uma colônia para o Brasil. Então, veio um grupo de calvinistas lá da França, com a liderança o nome do homem era Nicolau Durand, eles desceram ali na Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro, e aí ele tenta estabelecer uma colônia aqui, né, para evangelizar o povo aqui, mas ele deixou de existir um tempo depois, quando eles foram atacados pelos portugueses, pelos próprios portugueses, né, que começou a ver que tinha concorrência aqui e já começou a atacar eles. Depois também veio um grupo de holandeses e eles fundaram em Pernambuco uma comunidade, é chamada de a Primeira Igreja Protestante do Brasil, isso mais ou menos em 1630. Essa igreja ela era formada pelos holandeses e pelos índios. Eles começaram a formar uma amizade ali. Esses índios ali, eles estavam, né, eles não gostavam dos portugueses, eles estavam afastados dos portugueses, então esses holandeses chegaram fazendo uma amizade contrária, e aí eles conquistaram esses índios. Então, eles converteram muitos índios ali, eles expandiram muito, ensinaram a Bíblia, eles formaram lideranças no meio dos índios, cada tribo tinha uma igreja, isso até os holandeses também serem expulsos do Brasil em 1624. E aí os protestantes, eles só conseguem entrar novamente no Brasil lá por 1800, ou seja, 200 anos depois, no século XIX, que o protestantismo volta a entrar no Brasil. Então, quando aquele conflito acontece na Inglaterra, entre os puritanos e a coroa ali, uma grande maioria de protestantes, muito mesmo, vai em busca de um lugar para se viver. E aí eles vêm para a América do Norte. Muitos puritanos vêm para a América do Norte, ali para os Estados Unidos, né? E aí eles são eles praticamente que colonizaram a América do Norte. Por isso que tem muito mais protestantes, se você observar, né, tem muito mais protestantes na América do Norte do que propriamente católicos, né?
Quando a gente volta para a Europa nesse tempo, um novo movimento começa a ganhar força lá, que é o racionalismo, que é o uso da razão. Começa um novo movimento desse, que é chamado a Era dos Dogmas e das Dúvidas. Um dos filósofos que mais influenciou esse período foi o famoso René Descartes. Ele é famoso por aquela frase que todo mundo já ouviu falar, que diz assim, ó, penso, logo existo. É do René Descartes. Então, o humanismo antes, ele colocava o homem no centro. Isso foi se desenvolvendo filosoficamente. Chegou ao racionalismo cartesiano, que vem desse Descartes. Então, ele é, na verdade, a primeira vez, aparentemente, que se estabelece um método científico para chegar a conclusões das coisas, de todas as coisas. A verdade deveria ser encontrada pelo método científico. Então, Descartes, ele, pelo que eu li, assim, ele se torna essa figura questionadora e que, na verdade, ele não questiona a existência de Deus, na sua essência. Ele duvida de tudo, mas ele não duvida da existência de Deus. Mas a sua filosofia fez com que as pessoas pensassem aquilo que não pode ser provado pelo método científico, então não deve ser afirmado. Então tiveram muitos nesse período, muitos outros filósofos com essa força racionalista. O movimento deísta ganhou força também nesse período, que é o deísmo, é a parte da filosofia que afirma a existência de Deus, né? E que Deus pode ser a existência de Deus pode ser constatada através da razão, rejeitando qualquer crença religiosa. Então, os seguidores do deísmo, eles acreditam na presença de Deus, na natureza e no próprio homem, bastando a razão para encontrá-lo. Eles são contra religiões, né? Eles acreditam em Deus, mas não acreditam em religiões, vamos dizer assim, né? Surgiu nessa época também o iluminismo na França, com aquele Voltaire, com Montesquieu, acho que é esse o nome do homem lá, que foi um movimento cultural europeu, né, no século XVII e XVIII, que buscava gerar mudanças políticas, econômicas, sociais nessa sociedade da época. Só que para isso, os iluministas, eles acreditavam na disseminação do conhecimento como uma forma de enaltecer a razão em detrimento, ou seja, deturpando o pensamento religioso. Para levantar o iluminismo, eles tinham que derrubar o pensamento religioso. Então, tiveram muitos filósofos nesse período, movimentos racionalistas nessa época, e por causa desse racionalismo, dessas perseguições, das dificuldades no meio dos protestantes também, porque, qual linha é correta? Né? Porque esse é Lutero, esse é calvinista, esse é arminiano, porque não sei o quê. Então, nesse período, esse monte de intolerância, essas discussões teológicas, tudo isso leva a um esfriamento espiritual, um esfriamento teológico. As pessoas passam a ficar desacreditadas das coisas. E tudo começa a ficar meio morno. Mas justamente nessa época de esfriamento espiritual que Deus levanta grandes avivamentos. Em reação ao racionalismo e ao esfriamento, começa a surgir vários grupos na Europa, voltados à oração, à piedade, à espiritualidade. Então, surge, por exemplo, o movimento pietista, que é chamado de movimento pietista. O pietismo ele foi o mais notável movimento de protesto contra essa frieza espiritual, essa frieza que parecia dominar a vida religiosa. O pietismo ele ficou entre o dogmatismo que reinava entre os teólogos e pregadores e o racionalismo dos filósofos. Então, sempre que levanta um movimento contrário, uma onda contrária, né, aos princípios do eterno, sempre tem um grupo que não se mistura, que não concorda, que vai vai na contramão daquilo que está acontecendo, né? E aqui foi o grupo pietista, que vem de piedade. Eles buscavam o Espírito Santo, eles buscavam milagres, eles buscavam reações, manifestações físicas, eles buscavam sentir alguma coisa, eles buscavam dons espirituais, porque até então nunca se buscava uma experiência pessoal com Jesus. Mas as pessoas, por quê? Porque as pessoas nasciam crentes, as pessoas nasciam em famílias cristãs nesse período, né? Então, agora surge um grupo que começa a levar as pessoas a se questionar sobre o seu processo de conversão, a buscar experiências pessoais, experiências individuais, né? Será que eu nasci de novo? Será que a minha vida mostra piedade, mostra devoção?
interior? Ou será que eu só estou dentro, né, enquadrada num grupo teológico? Então, um desses grupos que trouxe grande influência nesse período para o mundo inteiro foi a comunidade dos moravianos. Quando acontece a Guerra dos 30 Anos, que foi uma guerra que aconteceu na Europa ali, né, em 1618 a 1648, foi um dos conflitos de maior mortalidade, e essa guerra ela aconteceu entre cristão católico e protestante. O primeiro e maior motivo, teve outros motivos, mas o primeiro e maior motivo dessa guerra foi uma guerra a guerra religiosa entre cristão católico e protestante. Quando aconteceu essa guerra, os crentes que moravam ali na Morávia tiveram que migrar, tiveram que sair de lá. E eles encontram refúgio em Herrnhut, uma coisa assim, lá na Saxônia. E o conde Nicolau Zinzendorf, ele deu asilo para eles, ele abriga esses moravianos. Os moravianos, que eles levam esse nome pelo nome da cidade, né, de onde eles estavam vindo, eles tinham, não era uma só linha teológica, tinham vários que moravam lá e foram morar todos juntos ali, aonde esse conde deu asilo ali. Então, tinham vários ali, tinha uns que tinham, desde a época do John Hus, tinha vários crentes misturados ali. E Zinzendorf, ele era pietista, então ele era esse crente bem piedoso, apaixonado por Jesus. Mas quando ele se encontrou com os moravianos, ele teve a vida dele transformada, porque eles eram muito profundos, eles eram crente raiz mesmo, sabe? E ali tem todo tipo de crente, grupo religioso. E esse conde Zinzendorf, por ser jurista, ele organiza esse pessoal. Por quê? Porque eles começam a ter discussões entre eles, porque eles têm todo tipo de crente misturado, eles começam a ter discussões entre eles religiosas. E aí ele começa a organizar esse pessoal, porque se eles vão morar ali todos juntos, nessa sociedade, então eles precisam se respeitar, se organizar. E aí ele fala que quem quisesse morar lá deveria obedecer às regras, respeitar, se organizar, né? E uma das regras que ele coloca seria focar apenas naquilo que os une e não no que é diferente. Isso eu achei muito legal, assim, me chamou muita atenção. E aí, no dia 13 de agosto de 1727, eles experimentaram o início do avivamento. Depois de um culto de ceia, eles estavam todos reunidos ali, e eles sentem o que alguns autores vão falar que é o toque místico de Deus. Eles sentem a presença de Deus, né? Eles sentem o amor fraternal uns pelos outros, apesar das diferenças. Eles se sentem apaixonados, né, por Jesus, eles sentem um arrependimento, eles começam a sentir coisas que eles nunca tinham sentido antes, né? E aí eles decidem fazer uma torre de oração. E eles fazem uma torre de vigia de oração. Eles juntam 24 pessoas e começam a orar. Só que não para. E continua, e continua, e continua. E essa torre, ela durou mais de 100 anos. Sem parar. Elas ficam na torre por um século. E em 1731, Zinzendorf, ele faz uma viagem e ele conheceu alguns esquimós que tinham se convertido por causa de trabalhos missionários, e aí ele ficou apaixonado pela obra missionária. Então, ele traz essa informação para a comunidade onde eles viviam ali, e eles ficam todos contagiados com isso também, eles querem viver esse negócio de obra missionária, eles querem expandir esse amor de Jesus para todo mundo, e aí eles começam a enviar missionários. Então, eles, no ano seguinte já, eles partiram com os primeiros missionários para o Caribe, e eles começam a enviar missionários para todo lado do mundo, uma época em que não se fazia, né? Os moráveis, eles começam a levar o evangelho para povos não alcançados. E eles iam sabendo que possivelmente eles nunca mais voltariam para casa, né? Porque eles iam para morar num lugar e eles sabiam que não voltariam mais. O amor dos moravianos pela obra e o desejo de que as pessoas conhecessem a Jesus era tão grande que o livro registra que dois jovens se venderam como escravos para evangelizar os escravos. Então, imagina, os caras se vender para poder evangelizar os escravos. Então, o avivamento, ele também cita assim que o avivamento genuíno, ele é marcado por amor aos perdidos.
Quando o povo, quando o grupo realmente é tocado, é marcado por esse amor aos perdidos, é que o avivamento dá aquele start ali, né? E aí eles influenciam um dos maiores avivalistas da história, que a gente já ouviu falar com certeza, que é John Wesley. John Wesley, ele em 1735 sai um grupo desses moravianos para a Geórgia, na América do Norte, para evangelizar os índios. E nesse mesmo navio, né, estava esse pastor jovenzinho, anglicano, que era da Inglaterra, que tinha sido convidado para ir junto. Inteligentíssimo, estudioso do grego, ele aprendeu alemão só para se comunicar com os moravianos, né, porque ele ia conviver com eles nessa missão, então ele tratou de estudar alemão para conversar com os moravianos. E nessa expedição dos moravianos tinha homens, mulheres e crianças, então possivelmente não voltariam, né? E tudo ia bem nesse navio, até que depois de um tempo de viagem, já o tempo mudou, deu uma forte tormenta, começa, né, balançar todo o navio ali, e toda aquela tranquilidade do pastor se foi, e ele começa a confessar para si mesmo que ele está com medo de morrer, John Wesley, né? E os morávios, eles estão tranquilos. Caiu o mastro maior do navio, imagina, caiu o mastro maior do navio, começa aquela gritaria, porque tinha outros tripulantes, né? Começa aquela gritaria e os moravianos super calmos começam a acalmar as pessoas na tripulação e começam a cantar hinos para todo mundo ficar tranquilo, eles começam a cantar. Imagina, a tempestade pegando, o navio se quebrando todo, eles lá cantando, acalmando o povo. E o John Wesley impactado ali, né? Tipo, como assim? E as pessoas ficaram tudo calma mesmo ali, né? Isso impactou o anglicano, né? Impactou o John Wesley. E aí eles disseram para ele que eles, né, se comportaram daquele jeito, porque eles não tinham medo de morrer. E o pastor, que até então se achava um bom cristão, ele começou a ter dúvidas da profundidade da fé dele. Tipo, como assim, né? E aí ele questiona a sua própria salvação. Quando eles chegam em terra, ele tem um encontro com um moraviano, que já viviam lá, essa era a segunda expedição para a Geórgia, ali, para a América do Norte. Então, ele começa a pedir conselhos para esse senhor moraviano ali, que era um dos líderes. E aí, esse líder moraviano pergunta para ele assim, isso consta até no livro do John Wesley, que é Diário de John Wesley, e ele registra essa conversa, ele fala assim, meu irmão, primeiro eu vou te fazer duas perguntas. Você tem o testemunho dentro de si? O Espírito de Deus testemunha com o seu espírito que você é filho de Deus? E aí John Wesley responde assim, fiquei surpreso e não soube o que responder. Ele observou que eu fiquei surpreso e me perguntou, você conhece Jesus Cristo? Imagina, o cara é pastor. E o moraviano pergunta para ele, você conhece Jesus Cristo? E aí ele respondeu assim, eu sei que ele é o Salvador do mundo. E aí o moraviano fala assim, é verdade, mas você sabe que ele salvou você? E eu respondi, eu espero que ele tenha morrido para me salvar. Mas você o conhece? Eu conheço, respondi. E aí ele conta que, na verdade, ele não tinha certeza daquilo que ele tinha respondido. E aí John Wesley começa a ter uma crise interna, né? Isso impactou a vida dele, porque desde criança ele sempre foi um cristão exemplar, mas nesse confronto ele não sabia responder. Aquilo mexeu com ele. Depois de um tempo na América do Norte, ele retorna para a Inglaterra e ali ele estabelece laços com os moravianos, ele continua em contato com os moravianos. Inclusive, um dos moravianos se torna seu mentor, seu discipulador, né? E depois de várias conversas com esse mentor, Wesley chega à conclusão de que ele não tinha a verdadeira fé que salva e por isso ele achava que deveria deixar de pregar, porque ele era pastor, ele continuava pregando, né? Mas o seu discipulador o aconselha que pregasse a fé até que a tivesse, e que quando a tivesse, continuasse a pregá-la, precisamente porque a tinha. Então ele diz assim, olha, pregue até que você tenha fé, e quando você tiver fé, continue pregando porque você vai ter a fé. E aí, uns dias depois, né, o livro consta que 24 de maio de 1738, Wesley teve a experiência que mudou o curso da vida dele. Né? Ele estava em uma reunião,
a pessoa estava lendo Romanos, sempre Romanos, eu amo Romanos, sobre mudanças que Deus opera no coração, né, pela fé em Cristo. E aí ele mesmo narra no livro dizendo: senti meu coração estranhamente aquecido, senti que confiava em Cristo e somente nele para minha salvação. E me foi dada a certeza de que ele redimira os meus pecados e me havia salvo da lei, do pecado e da morte. Então, John Wesley teve uma experiência que transformou a vida dele completamente. Ele entendeu que não bastava vir de família de crente, não bastava ter boa índole, não bastava ser bonzinho, não bastava conhecer a Bíblia inteira ou ser pastor. O que ele precisava realmente era uma experiência pessoal com Jesus. E quando ele teve essa experiência, a certeza que ele teve da sua salvação era tão grande e tão certa que ele não voltou a duvidar da sua salvação e ele passou a se dedicar à salvação das outras pessoas, ou seja, o evangelismo, né? E aí John Wesley começa, então, um dos maiores avivamentos da história da Inglaterra. Esse é o início da chamada Igreja Moderna. E o desenrolar a gente vai ver melhor no próximo encontro. Amém? Glória a Deus.